Ok, pessoal, tudo certo? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Vamos dar então sequência aqui às nossas aulas de zoologia, ok? Hoje a gente vai começar a falar dos bilatéria, né? Bilatéria é um grande grupo de animais, mais de 99% das espécies de animais que a gente conhece pertencem aos bilatéria. Isso é uma classificação acima de filo, né, que engloba vários filos do reino animal. E cabe aqui uma explicação rápida, porque até então a gente tinha falado dos animais de simetria radial, né? Aquela simetria que eu comparei junto com vocês com o pneu de um carro, por exemplo, né? De agora em diante, a gente vai estar falando aqui de animais que têm a simetria que comporta os lados esquerdo e direito, como vocês podem ver aqui na figura, ok? Então, os bilatéria, de maneira geral, são habitantes de todos os tipos de ambiente, desde os oceânicos, dulcícolas, terrestres, ambientes aéreos também, a gente pode colocar, né, observar aí animais de simetria bilateral, e eles podem ter tamanhos muito variados, que vão desde 50 micrômetros. O que é um micrômetro? Micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro, né? Então, a gente tem desde animais aí com 50 micrômetros, com 50 partes de milímetro, né, que seriam os ácaros, aí, microácaros até mais de 30 metros, no caso aí de cetáceos. O que é um cetáceo? Seria o grupo das baleias, tudo bem? E a gente pode ter aqui dentro desses animais de simetria bilateral organismos com formas de crescimento solitário ou colonial. Colonial é aquele tipo de crescimento que eu falei para vocês ontem na aula de quinidária, ok? São aqueles animais que não se destacam do indivíduo parental e começam assim a formar uma colônia. Então a gente vai ter aí dentro dos bilatéria animais tanto de crescimento solitário, eles vão ser indivíduos individuais, se a gente pode falar assim, e animais coloniais, aqueles que se agregam, né, sem destacar completamente o corpo uns dos outros. Ok? Então, para a gente relembrar esses padrões de simetria, a gente vai ter aqui, no caso, a simetria radial. Quando a gente falar em superfícies para animais de simetria radial, a gente vai ter simplesmente a superfície oral, onde está aqui a boca, e a superfície que antagoniza a oral seria a superfície aboral, que é a superfície antagônica à oral, ok? Ao modo que aqui para simetria bilateral a gente vai ter lados esquerdo, né, e lado direito, por exemplo. No nosso caso também, no caso do ser humano, a gente vê a mesma coisa, lado esquerdo, lado direito. A gente vai ver uma superfície dorsal e uma superfície ventral, da mesma forma nas nossas costas, superfície dorsal, né? Nossa frente, superfície ventral. E a gente vai ver esses animais também lado anterior e posterior, ok? Da mesma forma nós também. A gente tem aqui na cabeça a superfície anterior e nos nossos pés, né, a gente vai ter ali a superfície posterior, né, a região mais posterior que a gente tem do nosso corpo, ok? Falando ainda dos bilatéria, a partir de agora a gente vai ter animais triblásticos. Porque até então, a gente tinha falado, nos casos dos porífera, eles não apresentavam tecidos embrionários. No caso dos quinidária, eles apresentavam ectoderme e endoderme. E a partir de agora, a gente vai ver, né, no desenvolvimento embrionário desses animais, a presença aí de mesoderme também. Ok? Então, no caso dos bilatéria, a gente vai ter três opções possíveis, né? Para todos os grupos que a gente for falar, a gente vai falar, ele é um celomado, ele é um pseudocelomado, ou ele é um celomado, né? E o que seria isso? A gente já comentou em aulas anteriores de embriologia. Quando você tem a mesoderme, né, o terceiro tecido embrionário, a partir dessa mesoderme, você pode ter a formação de uma cavidade. Essa cavidade a gente dá o nome de celoma, ok? Então, animais
acelomados são animais cuja mesoderme, que está aqui representada em vermelho, não vai dar origem a celoma nenhum. Então, são animais que não vão apresentar essa cavidade, esse celoma. Os plateumintos, que são o grupo que a gente vai comentar hoje, eles não apresentam celoma, então são animais acelomados, ok? A gente tem uma segunda opção, que são os pseudocelomados, porque se vocês lembrarem da aula, né, correspondente, eu falei que para formar celoma verdadeiro, ele tem que estar revestido por mesoderme em ambos os lados, tal como a gente vê aqui no animal celomado de fato, que está representado aqui em branco. Seria o celoma, né? E tudo aqui em vermelho é mesoderme. Então ele está revestido de mesoderme em ambos os lados, por isso que ele é um animal celomado. No caso aqui do pseudocelomado, você tem mesoderme só nesta região. Aqui, aderido ao tubo digestório, você não tem nada de mesoderme. Então, por isso a gente chama de pseudoceloma, essa cavidade que é formada aqui. Porque, lembrando, para ser celoma verdadeiro, ele tem que estar revestido de mesoderme por todos os lados. Ok? Tal como aqui no terceiro exemplo. Espero que tenha ficado entendido, se não, comentem aí depois. Ok? Então vamos falar agora sobre os plateumintos, que é o primeiro grupo de animais bilaterais que a gente vai estudar a partir de agora. Então, plateumintos, como características básicas desse filo de animais, a gente pode observar, são vermes achatados dorso-ventralmente. Por isso que eles são eumintos, né? Euminto vem de vermes, né? Significa vermes, e plat dá a intenção de achatado, de uma coisa fina. Okay? Então são vermes achatados dorso-ventralmente. Então eles vão ser bastante achatados nessa direção. A gente vai ter aqui mais ou menos 20 mil espécies descritas até o momento, né? 20 mil espécies conhecidas da ciência, que tem nome científico, né? Que tem uma descrição completa de como é a estrutura corporal, ok? Então a gente vai ter também animais de vida livre dentro dos plateumintos, né? E a gente pode ter animais parasitas dentro desse grupo também. São as duas opções possíveis, né? Dentro dos animais de vida livre, a gente vai ter animais marinhos, animais habitantes de água doce e habitantes de ambientes terrestres, porém esses ambientes têm que ser bastante úmidos. Eles não eles não suportam permanecer em ambiente terrestre seco por muito tempo, ok? Esses animais aqui de vida livre. E a gente tem também os parasitas, que vão parasitar aí vertebrados, invertebrados, vai depender muito da espécie que a gente está estudando, ok? Dentro aqui dos parasitas a gente tem animais parasitas de seres humanos, também que a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe. E a gente vai ter aqui animais desde 1 milímetro de comprimento, até em alguns raros casos, algumas tênias que podem chegar a 30 metros de comprimento, caso esticadas, porque eles têm um corpo bastante elástico e por conta disso você pode esticar eles um pouco mais. Então, nesses casos aqui, em casos extremos, você vai encontrar tênias, né, plateumintos de até 30 metros de comprimento. Características aí, ainda básicas dos plateumintos são bilatérios, como eu comentei no começo da aula, apresentam simetria bilateral e são acelomados, então eles não vão apresentar a cavidade, o celoma que a gente já comentou anteriormente, ok? Não vão apresentar sistema de transporte interno, então o sistema circulatório para esses animais ainda não está presente, né? Por conta deles serem bastante achatados, a difusão já dá conta do transporte de nutrientes para esses animais, ok? São enterozoários incompletos. O que seria isso? Eles apresentam aí um sistema digestório, que a gente está representando aqui em verde, nesse caso, né? Nessa figura aqui, destacada dessa forma. Só que
por ser incompleto, a boca é o único orifício do tubo digestivo. Eles não vão apresentar ânus nesse caso. Então, nesse caso aqui, simplesmente a boca é a única cavidade possível para esses animais do tubo digestório, né? Lembrando bem isso. Com relação à musculatura, são de dois tipos de fibras, né? A musculatura que esses animais vão apresentar. Então, eles têm aí fibras musculares, só que em apenas duas direções. Elas podem ser longitudinais, que podem estar da região anterior para posterior. Então, uma fibra longitudinal vai estar nesse sentido aqui, ok? E uma fibra transversal da região dorsal para ventral. Então, estaria, né, outra fibra da região dorsal para ventral, né, nesse sentido. E o que é que isso acarreta na biologia do animal? Isso vai acarretar diretamente na forma como ele se locomove, né? Essas fibras musculares, elas se contraem. Então, quando uma fibra longitudinal se contrai, ela vai fazer esse movimento aqui, né? Vou tentar simular aqui dessa forma. Imagina que isso aqui é a região anterior, aqui é a região posterior, quando ela se contrai, ela faz isso. Então, ele vai ter este movimento aqui de contração de fibras, né? Da mesma forma, uma fibra transversal, que está saindo da região dorsal para ventral, ela vai se contrair dessa forma. Então, eles têm um movimento um pouco limitado por conta disso, né? Você poderia ter fibras musculares em outras direções que ajudariam na locomoção, que facilitariam e dariam a possibilidade desse animal ter outros tipos de movimento. Mas por conta disso, principalmente das fibras longitudinais, ele vai ter meio que um movimento de medipalmos, né? Porque ele vai contrair muito as fibras longitudinais para poder se locomover. Então, imaginando que isso aqui é o substrato, ele vai se locomover mais ou menos dessa forma aqui, contraindo as fibras longitudinais principalmente. As transversais são mais usadas em animais de vida livre, porque eles vão tentar entrar no interstício, né? O que seria interstício? Entre as camadas ali do fundo, né? do oceano, ou fundo do rio, no caso de animais dos ciclos, para tentar se proteger. Então, quando eles contraem essas fibras transversais, eles que já são chatinhos, assim, bastante planos, bastante achatados, eles se tornam mais ainda, e aí eles conseguem adentrar no solo, né, nesse fundo aquático. São triblásticos, como eu já tinha comentado, né? Então, eles vão apresentar os três folhetos germinativos: ectoderme, a endoderme e, por fim, também a mesoderme, que em animais adultos a gente vai chamar de mesênquima, ok? Que é o tecido que vai estar preenchendo os espaços corpóreos aqui dentro. Então, como eu tinha comentado, esses animais, eles não desenvolvem uma cavidade interna, eles não desenvolvem um celoma, né? A única cavidade que eles vão apresentar é a cavidade do tubo digestório, né? Eles não vão ter cavidade intermediária aqui para comportar órgãos internos, né? Isso aqui tudo vai ser preenchido por mesênquima, por mesoderme, ok? E dentro aqui dos plateumintos a gente tem três classes possíveis, né? Então, você tem o filo plateumintos. Dentro do filo plateumintos você vai ter três classes possíveis. Você vai ter a classe dos turbelária, a classe dos trematoda e a classe dos cestoda. Então, turbelária aqui, trematoda, cestoda. Turbelária são os animais de vida livre. Trematoda e cestoda, na grande maioria dos casos, são animais parasitas. Características aí dos turbelária, a gente pode elencar, como eu falei, acabei de falar, animais de vida livre, são também chamados aí de planárias. Então, quando você vê numa prova, né, num texto falando a planária, ele está se referindo a um plateuminto da classe turbelária, ok? Então, planária é o nome comum para esses animais. Na grande maioria dos casos, eles vão ser marinhos,
Podem ser também dulcícolas e terrestres, como eu havia comentado, de áreas úmidas. Eles não conseguem permanecer em ambientes terrestres secos. Ok? Podem ser aí predadores, né? Ou se alimentar de matéria que está em decomposição, como folhas no solo, por exemplo, esse tipo de material, às vezes a carcaça de algum animal que morreu, eles aí conseguem se alimentar disso. No caso dos trematoda, que seria a segunda classe, eles não vão apresentar órgãos sensoriais. Aqui no caso de turbelária, só para deixar claro, isso aqui podem ser ocelos, que são estruturas sensoriais que vão captar algum tipo aí de claridade, né? Algum tipo de luminosidade, mas de forma bem difusa. O que é o que eu quero dizer com isso? Eles não vão conseguir formar a imagem perfeita, né? Como a gente tem os nossos olhos, por exemplo. Eles vão captar no máximo diferença de luminosidade de um ambiente para outro. Vão perceber que um ambiente aí é mais claro do que outro ambiente, ok? Eles vão estar, se ele está entrando num ambiente que está muito escuro, bem sombreado, ele vai conseguir perceber essa diferença de luminosidade. Mas mais do que isso, ele não vai conseguir diferenciar. No caso aqui dos trematoda, eles já não vão ter nenhum tipo de órgão sensorial, okay? São endoparasitas aí de vertebrados, ou seja, esses trematoda, eles têm uma importância médico-veterinária também. E no caso aqui dos seres humanos, o mais comum dos trematórios é o Schistossoma mansoni, okay? Que é o causador da esquistossomose. Ele pode ter aí 2 ou até mais hospedeiros, né? Então ele vai ter um hospedeiro intermediário, ou 2 em alguns casos, e um hospedeiro definitivo. Hospedeiro intermediário pode ser um molusco, ou um molusco e um artrópode, né? E o hospedeiro definitivo, sendo então os vertebrados. Dentre esses vertebrados, o ser humano é um hospedeiro definitivo possível, ok? Então, esse animal, Schistossoma mansoni, ele é o causador daquilo que a gente chama de barriga d'água, né? É uma doença, eu imagino que vocês vão ter parasitologia separada, então a gente vai falar mais disso em separado posteriormente, ok? Mas só para adiantar, nesse caso aqui, o grande é o macho, o menorzinho aqui é a fêmea. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo 2 indivíduos, ok? No casal aqui nesse caso. Além disso, a gente tem o cestoda, né, que seria a última classe que a gente vai comentar. São endoparasitas também de importância médica, né? São as tênias que a gente comenta. Tênia sólio, tênia saginata são os mais comuns e ocorrem também em seres humanos, né? Nesse caso aqui, como eu falei, 30 metros, em alguns casos raros, podem até ultrapassar esse comprimento. Tem o trato digestivo completamente ausente nesse caso. Então, aquilo que a gente comentou sobre o tubo digestivo não vale para esses animais, porque eles não vão apresentar. Secundariamente, eles perderam, né? Provavelmente o ancestral de todos os plateumintos tinha tubo digestivo, porque a maioria desses animais apresentam. Mas aqui, no caso específico do cestoda, eles perderam esse tubo digestivo, ok? Por eles serem endoparasitas, toda absorção do alimento se dá por difusão, né? Então, eles estão aqui no sistema digestivo do hospedeiro e simplesmente por difusão ele vai conseguir se alimentar, sem necessidade de boca, sem necessidade de qualquer tubo digestivo aí para fazer a digestão de alimento. Ele não tem necessidade disso. E outra coisa interessante aqui desses animais é que eles são formados por secções. Cada uma dessas secções a gente vai dar o nome aqui de proglote. Ok? De forma geral, né, para plateumintos, voltando para plateumintos de forma geral, falando dos 3 grupos aí, generalizando eles. Organização corporal desses animais, né? Como eu falei, eles são sistema digestório incompleto, né? Eles possuem sistema digestório incompleto, aqueles que têm sistema digestório, né? A boca como sendo a única abertura. No caso aqui das planárias, a faringe ela pode se protrair, ok? Então isso aqui seria uma faringe, um órgão muscular que é interno, mas ela pode se protrair, ela pode se projetar para fora,
para poder sugar o alimento em algumas espécies. A digestão, no caso desses animais, ela pode ser extra e intracelular. Extracelular é a secreção de enzimas, né? A produção de enzimas dentro do tubo digestório para começar a digestão das partículas maiores, e uma vez que essas partículas maiores se quebram, começa então a digestão intracelular. As células fazem a fagocitose dessas partículas menores, engolfam essas partículas e começam a digestão intracelular, ok? No caso aqui de trocas gasosas e transporte interno, como são plateumintos, né, animais de corpo achatado, a difusão simples dá conta do recado, nesse caso. Tanto aí para trocas gasosas, né, O2 e CO2, quanto para o transporte interno aí de nutrientes, né, que eles conseguem através do sistema digestório. No caso dos animais que possuem esse sistema digestório, né, cestórios a gente viu que eles não apresentam. No caso aqui da excreção, né, eles vão produzir amônia como produto nitrogenado e é esse produto que eles vão eliminar através aqui de difusão também da parede corporal, ok? Então, excreção também é por difusão. Agora em diante a gente vai começar a falar de um outro aspecto da biologia desses animais, que a gente dá o nome de osmorregulação. O que seria isso, né? Até então a gente viu animais quase que exclusivamente marinhos, né? Então, o balanço entre a substância que está dentro do corpo do animal e o que está fora do corpo é mais ou menos parecido. Existe um equilíbrio osmótico, então nem está entrando muita coisa, nem está saindo muita coisa desses animais. Porque por serem marinhos, o balanço entre as substâncias é mais ou menos parecido. Okay? O esforço, nesse caso, para manter o equilíbrio dentro do corpo do animal é muito pouco. No caso aqui de plateumintos, como a gente já tem uma quantidade de animais aí dulcícolas considerável, a gente precisa de ter um sistema que dê conta de tirar a água de dentro do corpo do animal. Porque lembra que nesse caso aqui, a concentração de substâncias dentro do corpo é muito maior do que fora do corpo. Então existe uma tendência à entrada de água no corpo do animal, no sentido de balancear, né, a concentração das substâncias. Então, em alguns casos, ele precisa bombear água para fora. Nesse caso aqui, por conta disso, esses animais vão apresentar essas estruturas que a gente chama de protonefrídeos. Esses protonefrídeos, em plateumintes, eles são mais associados à osmorregulação. Mas a gente vai falar de protonefrídeos também para excreção em algum momento. Okay? Esses protonefrídeos vão formar uma rede de túbulos aqui ao redor do corpo do animal, né? Então eles vão ser basicamente formados aí por canais, que a gente chama de canais excretores, ok? E também uma célula basal que pode ter aqui um conjunto de flagelos ou um conjunto de cílios que vão estar sempre batendo e trazendo aí substâncias para dentro desses canais e em algum momento também eles podem fazer a filtração dessas substâncias, né? Segurando algo que seja benéfico para o corpo, que não seja interessante que esse corpo libere e mandando de volta para dentro do corpo, ok? Nesse caso aqui, dessa célula específica, que pode ter ou flagelos ou cílios, a gente pode ter dois nomes possíveis, né? No caso aqui do solenócito, se apresenta um ou dois flagelos. Então, se for uma estrutura bem longa, né, na forma de flagelo, a gente dá o nome aqui de solenócito. Geralmente, flagelos estão em números pequenos, de 1 a 2. No caso aqui de célula flama, que pode também ser um nome possível para esse protonefrídeo, né, a gente vai ter aqui a presença de muitos cílios, que seria o caso específico do esquema que a gente está vendo. A gente pode chamar célula flama ou bulbo flama. É o mesmo nome, né? São sinônimos, na verdade, para a mesma estrutura aqui.
E por que esse nome de célula flama ou bulbo flama? Porque os cientistas observaram que quando esses cílios estão batendo, eles lembram muito aí uma chama acesa. Então, por isso, seria esse nome de flama, né? Célula flama ou bulbo flama. Então, o batimento dos protonefrídeos, né, do flagelo ou do cílio, conforme a célula que a gente está vendo, ele faz com que haja uma retenção das partículas que são interessantes para o corpo segurar, né? E o restante que passar por esses canais vai ser mandado para fora do corpo, ok? E ao final desse canal aqui, você vai ter um poro. Então, cada um desses pontinhos aqui é um poro diferente que está mandando para fora aquilo que é indesejado para o corpo, no sentido de tentar manter, né, a concentração constante, né? Concentração aí de substâncias dentro do corpo mais ou menos constante, manter isso em equilíbrio, né? E manter isso em equilíbrio, no caso de animais de água doce ou animais terrestres, significa manter um ambiente mais concentrado dentro do que fora, ok? No caso aqui do sistema nervoso e órgãos sensoriais, a gente já vai ter uma formação aí, como eu diria, rudimentar do sistema nervoso, ok? Então a gente vai ter aqui cordões nervosos, né, trespassando todo o corpo desse animal. Então a gente chama de cordões nervosos longitudinais, porque estão saindo aqui da região anterior e indo até a posterior, ok? E esses cordões vão ser conectados aqui por fibras transversais. Então você tem um par de cordões nervosos longitudinais e de região a região trespassados aqui por fibras transversais, conectados aí por fibras transversais, ok? Nesse sentido, o sistema nervoso desses animais ele vai ter um aspecto aí de escada de cordas. Isso a gente vai ver para vários outros grupos animais que a gente for estudar, ok? Esse sistema aqui de dois cordões sempre ligados de região a região por fibras transversais, isso se repete em alguns grupos, ok? Então, dá esse nome, né, comum de sistema nervoso com aspecto aí de escada de cordas para esse tipo de sistema nervoso. A gente vai ter gânglios, né? O que seria um gânglio? Um grupo de células nervosas aqui na região anterior, né? Então a gente vê um princípio aí de cefalização, né? Um princípio aí de aglomeração de células nervosas na região anterior do corpo, né? De animais em geral. Esse padrão de cefalização, cada vez mais a gente vai ver se intensificar estruturas mais complexas, com uma cefalização ainda mais forte do que a gente está observando aqui em plateumintes. E em alguns casos, né, falando aqui de órgãos sensoriais, a gente tem a presença de ocelos, como eu já tinha comentado lá, turbelária, né, que são aí órgãos visuais primitivos. Ok? Com relação aí à reprodução dos plateumintes, a gente vai ter reprodução assexuada e sexuada também. A gente já tinha comentado sobre isso, né, anteriormente em várias aulas aí. Os dois casos são possíveis também aqui em plateumintes. No caso de reprodução assexuada, a gente pode ter fissão, né, que seria a secção ou transversal ou longitudinal desses animais, dando origem a dois indivíduos. E você pode ter simplesmente a regeneração, quando você fragmenta esse animal em vários pedaços diferentes, e cada um desses pedaços vai dar origem aí a um indivíduo novo. Ok? No caso de reprodução sexuada, a gente vai ter diferenças entre os grupos. Aqui no caso das planárias, né, em turbelária, reprodução sexuada. Algumas espécies elas podem ser hermafroditas, ou seja, quando eu digo que é hermafrodita, o indivíduo possui aí macho e fêmea dentro de si, né? As genitálias, né, os genitais
macho e fêmea dentro de si. Perdão, pessoal. Nesse caso aqui, eles não vão realizar a autofecundação. O que seria isso? Se você tem o órgão masculino e o órgão feminino dentro de si, é comum em alguns casos, em alguns grupos, que eles se autofecundem, que eles não necessitem de um outro indivíduo para a formação de descendentes. Nesse caso aqui, né, os Turbellaria, eles não vão fazer isso. O que é o normal? O que seria o normal aqui para Turbellaria? Seria o acasalamento, ok? Fecundação cruzada, o que seria isso, né? Você precisa aí de dois indivíduos, no caso. Então, você vai ter dois indivíduos se acasalando e a fecundação vai ser interna. A gente viu lá em Cnidaria que a fecundação poderia ser externa, mas aqui ela obrigatoriamente... No caso aqui ela vai ser obrigatoriamente interna, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui essa postura de acasalamento, né, com dois indivíduos, e eles vão estar trocando espermatozoides aqui. Já para Schistosoma mansoni, que seria um trematoda, né, o exemplo mais comum que a gente tem, a gente vai ter aqui sexos separados, ok? Então, a gente tem a presença aí de macho e de fêmea. Nesse caso aqui, o pequenininho, como eu tinha comentado, é a fêmea, o indivíduo grande é o macho, ok? Então, eles vão também se acasalar, só que diferentemente aí dos Turbellaria, a gente vai ter indivíduos de sexo separado. Já no caso aqui do Cestoda, né, principalmente as tênias, são hermafroditas, só que nesse caso aqui eles se autofecundam, ok? Então, um indivíduo só tem o sexo macho, tem o sexo fêmea, e ele vai se autofecundar para dar origem aí a novos indivíduos, né, para dar origem a descendentes. Por isso que, no caso dos parasitas humanos, a gente dá o nome a eles de solitária, porque basta um indivíduo adulto dentro do hospedeiro definitivo para dar origem a descendentes, ok? Então, se você, por alguma infelicidade, engora, né, no meio da comida, às vezes um fragmento apenas dessa proglote aqui, já é o suficiente para que você tenha uma infestação dentro de si por solitários, ok? Porque uma proglote dessa já tem órgãos masculino e feminino dentro de cada uma. Então, quando ele vai se reproduzir, ele geralmente se fragmenta e cada uma dessas proglotes vai dar origem aí a um novo indivíduo. E nesse novo indivíduo já é possível você ter uma infestação dentro de si. Geralmente, o que acontece? Você vai ter um único indivíduo, né? Essa fita longa vai estar dentro da pessoa, okay? E de tempos em tempos ele vai destacando as proglotes mais antigas, vai sendo eliminado junto com as suas fezes e vai infestar outras pessoas, ok? Por isso que é muito importante o saneamento básico, né? O tratamento do esgoto, porque se você tem um esgoto tratado, é muito menor. Se você não tem esgoto tratado na sociedade, né, isso, uma parasitose como essa, né, uma doença parasitária como essa, ela é muito mais fácil de acontecer, porque você não vai ter esgoto tratado e, por conta disso, a chance de você se contaminar acaba sendo maior. Okay? Em todos os casos, né, em casos aqui de Platelmintes, em geral, o desenvolvimento é sempre direto. Então, você não vai ter a formação de larva como a gente tinha visto em Cnidaria, ok? Então, o desenvolvimento sempre direto para esses animais. Pessoal, então, termino assim essa aula. Observem aí no Moodle os exercícios que vocês têm que fazer. Okay? E a gente se vê novamente na próxima semana. Abraço!